Então, bom dia, pessoal. Bem-vindos ao curso de cálculo diferencial ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, na cidade de Balsas, Maranhão. Então, essa aqui será a aula resumo número 11 de nosso curso. Nessa aula abordamos alguns exercícios de fixação de conceitos. O primeiro exercício diz o seguinte: construa uma função desse conjunto em esse conjunto. Em esse conjunto. Explique detalhadamente a sua construção. Então, a ideia é construir uma função que vai desse conjunto em esse conjunto. A anotação é a seguinte: construir uma função f que vai desse conjunto em esse conjunto. Beleza? Ok. Então, primeira coisa que tu tem que saber. Bom, o que é isto aqui? O que é isso? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar o GeoGebra, né? No computador e vamos começar a trabalhar esse exercício. Então, eu vou clicar aqui. O que significa esse conjunto? Bom, esse conjunto significa que, ou seja, um real está nesse conjunto se somente se esse real é um número real distinto de zero. Então, um real está nesse conjunto esse conjunto se lê R menos o zero. Ou seja, se x está aqui, é porque x é um número real diferente de zero e, portanto, x é maior que zero ou x é menor que zero. Geometricamente significa que o x está à direita de zero na recta numérica ou x está à esquerda de zero na recta numérica. Pronto. Outra coisa que tu tem que entender é que, bom, uma vez que tu sabe o que isso é, agora tu precisa construir o produto cartesiano desse cara aqui com ele próprio. Porque tu quer uma função, né? Um objeto geométrico, um subconjunto do plano cartesiano que esteja contido nesse produto cartesiano. Então, são coisas que tu deve entender para construir aquela função que te pedem no exercício. Bom, por essa razão, tu também tem que entender que significa que um par ordenado esteja nesse produto cartesiano. Então, vamos lá. Um par ordenado XY está nesse conjunto se e somente se x é diferente de zero ou y é diferente de zero. Ou seja, um par ordenado está nesse conjunto se ambas as entradas do par não são ambas zeros. Beleza? Então já tu entende que significa que um par ordenado esteja nesse produto cartesiano. Agora, uma vez que tu entende isso, eu quero saber a representação geométrica desse produto cartesiano. Pronto. Então, digamos, por exemplo, esse pontinho aqui. Eu coloco um pontinho. ¡Pac! Esse pontinho GeoGebra chamou de F1. Esse é o nome dele. F1 é um pontinho, e, portanto, um pontinho do plano, e, portanto, ele é um par ordenado. Pronto. Ele está nesse produto cartesiano que eu te mostrei, que te mostrei. Sim. Por quê? Porque, nesse caso, ambas as entradas desse pontinho aqui não são nulas. E aqui, também, ele está nesse produto cartesiano. Por quê? Porque ambas as entradas desse parzinho aí não são zero. Mas se eu coloco aqui esse pontinho aqui no eixo Y, nesse caso, esse ponto não está nesse produto cartesiano. Por quê? Porque a primeira entrada de qualquer par ordenado que esteja sobre o eixo Y sempre é zero. Beleza? Então, esse pontinho não está. Assim como qualquer outro ponto que esteja sobre o eixo Y. Bom, e se o pontinho tu pega no eixo X, esse aqui,
también no está en ese producto cartesiano. ¿Por qué? Porque en ese caso, a segunda entrada de cualquier par ordenado que esteja no eixo X siempre es cero. Por esa razón, ese producto cartesiano que yo te coloqué lá, aquí, aquí es aquí. Esse aqui, é geometricamente o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, ou seja, o produto cartesiano de R sin zero vezes R sin zero é a união do primeiro quadrante com o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Beleza? Então, a função que tu tem que construir, ou seja, o objeto geométrico que tu tem que construir que representa a função, que satisfaz esse exercício, essa função deve estar totalmente contida, esse conjunto deve estar totalmente contido nesse produto cartesiano. Então, eu vou fazer uma tentativa de construção. Então, por exemplo, esse objeto será que serve? Então, vamos lá. Colocar um pontinho aqui. Vou colocar maiorzinho. Colocar em preto. Vamos lá, colocar aqui. Esse pontinho, G1, né, que o GeoGebra marcou como G1, é um ponto da função H. Estou dizendo, né, que esse objeto é H. Eu quero saber se essa é uma função, né, que satisfaz as condições do exercício. Não, não é uma função que satisfaz a condição do exercício porque, olha, tem um ponto que está em H, mas está no eixo X. E, portanto, H não está totalmente contida, não está totalmente contida nesse produto cartesiano. Aliás, tem outro pontinho aqui. Não pode. Ah, e essa aqui? Será que pode? Não, não pode, porque olha aqui. O objeto construído tem um pontinho aqui que está no eixo Y. Então, o objeto que tu construa, ele deve estar ou no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, ou no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante. Isto é, o objeto que tu construa não pode atravessar os eixos. Beleza? Então, tu te pergunta, será que esse aqui vale? Mas agora alguém pode se perguntar, não, e essas duas peças? Digamos que eu quero construir uma função que seja a união de duas peças geométricas. Essa aqui, né? Uma peça aqui, um objeto geométrico. E H também é esse objeto geométrico aqui. Então, H é a união desses dois objetos. Será que satisfaz? Porque não está violando aquela condição de que os objetos atravessem os eixos. Né? Nesse caso, tudo bem. H está contido no produto cartesiano de R sin zero vezes R sin zero. Ou seja, está aqui de novo, né? Eu te repito para que fixe na tua cabeça. Beleza. Mas há um problema. E qual é o problema? O domínio desse objeto. O domínio desse... Eu vou tirar esse aqui. Vou ficar só com esse. O que acontece é que quando tu projeta esse objeto aqui dá para enxergar facilmente, sabe? Aqui dá para enxergar facilmente que quando eu projeto esse objeto sobre o eixo X, não me dá aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero é a recta inteira tirando o zero. A recta inteira tirando o zero. Ou seja, vou voltar o PDF, né? Eu vou fazer um rascunho aqui. Então, digamos que tu está com isso aqui. Eixo X, eixo Y, tu está com esse objeto que eu chamei de H. Vou fazer mais ou menos como está lá. Chamei de H. A ideia é que quando tu projeta esse objeto sobre o eixo X, por lo menos esse carinha aqui, P, se vai na primeira entrada, P1, e esse aqui, Q, se vai aqui. Então, o objeto todo se transforma no eixo X num segmento de recta que contém essas extremidades.
esse aqui e esse aqui. E esse segmento de reta, né, que de fato é um intervalo fechado, não coincide, esse segmento de reta não é R sin 0. Como intervalo, é isso aqui, ó. Como conjunto, né? Como intervalo, não, como conjunto, é a união de dois intervalos. E como figura geométrica ficaria assim. Essas marcas que estou fazendo aí é que x pode ser maior que zero ou x pode ser menor do que zero. X barra, né? Tá. Ok. Essa aqui é a representação geométrica desse conjunto aqui. Mas esse conjunto aqui é a união desses dois intervalos, esse aqui e esse aqui. Então, tu percebe, né, que o exercício está pedindo, né, que o domínio da tua H, o domínio da função H tem que ser isso aqui. O exercício pede, mas tu observa que o domínio da H não é isso. Porque quando tu projetou o objeto, não te dá a recta inteira, sim, ou seja, não te dá a recta sem o zero, te dá um segmento de recta. Ah, bom, e aquele outro, né? O sea, isso assim. Serve, não serve também não, porque se tu projeta essa curva aqui sobre o eixo X te dá outro segmento de recta. Então, mesmo que tu crie, que tu diga que tua função H é isto aqui, junto com isso aqui, também não, porque aqui te dá um intervalo, aqui te dá outro intervalo, mas a união desses dois intervalos não te dá a recta sin o zero, não te dá isso aqui. Então, tu tem que criar um objeto, né, geométrico, né, cujo domínio seja isso aqui. Beleza? Então, digamos que tu cria um negócio assim. Tu é ousado, né? E tu disse assim. Tu disse que tu aprendeu da escola, tu lembra da escola que tu cria um objeto assim. Pronto. Aí tu me apresenta essa imagem. E tu diz, não, professor, isso está valendo. Esse é meu objeto, né? E isso aqui que eu desenhei, professor, le dá uma sensação de que o objeto continua. E esse aqui dá uma sensação de que o objeto continua. E esse aqui é a mesma coisa. E esse aqui é a mesma coisa. O objeto continua. Ou seja, continua no sentido que eu posso continuar desenhando, né? Qual é o problema disso aí? Vamos chamar isso aqui de G. O problema é que tu tem que me convencer primeiro que G não corta, que o G, a G, né? Não corta os eixos. Ou seja, continua sem cortar. Continua sem cortar o eixo. E aqui também. Continua sem cortar o eixo X e aqui continua sem cortar o eixo Y. Então, primeira coisa, como garantir que o objeto que se desenha, que a função, né, não corta o eixo X nem o eixo Y. Tem que me garantir que isso não acontece. O objeto não corta. Então, primeiro, tu tem que resolver essa questão. A segunda coisa que tu tem que me garantir, porque domínio de H é isso aqui.
não corta. E a outra coisa, né, que tu terá que garantir é isso aqui. De fato, é resolver essa pergunta. Ou seja, se tu comprova que isso aqui está contido aqui, é que tu quer dizer que o objeto não cortou os eixos. Nem ao eixo X, nem ao eixo Y. Né? E depois tu terá que me convencer de que o domínio da G realmente é essa união desses intervalos. Né? Aí está. Porque não é muito evidente para mim, e pode ser para ti, mas não é para mim que quando eu projeto isto aqui sobre o eixo X, porque pela limitação da folha, né, eu não consigo enxergar mais daquilo que eu estou vendo, né? Isso aqui parou aqui, mas tu parou aqui, né? Mas tu disse, não, ela continua. Sim, mas por que não cortou? Por que não corta o eixo X? Ah, aqui continua, por que não corta? E não cortando os eixos, né? Tu tem que garantir que uma vez que tu projeta isso aqui sobre o eixo X, tu tenha isso aqui. E o mesmo acontece aqui. Ah, professor, se você projeta isso, esse objeto, né, sobre o eixo X, então, nesse caso, você vai ter isso aqui. E a união dessas coisas é aquilo que você está pedindo. Ah, beleza. Mas como assim não se faz matemática, né? Tu vai ter que raciocinar por outra forma, né? Ou seja, tu pode colocar isso, mas tu tem que colocar algo a mais para me convencer que, de fato, o objeto que tu construiu satisfaz as condições do problema. E como poderíamos resolver essa questão? Bom, tu tem que encontrar uma relação entre a segunda e a primeira entrada de qualquer par ordenado que esteja nesse objeto. Como assim? Vamos lá. Digamos que eu vou pegar aqui, tirar aqui isto aqui, tirar isto aqui. Então tu dizes, bom, x barra, pá, 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 y barra. É um pontinho de G, né? Eu vou colocar aqui em preto, né? Porque senão barra aqui, y barra. E aqui, vamos lá. Esse pontinho aqui, pá, 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 pá. Vamos chamar esse pontinho, coordenada, esse pontinho é x estrela, y estrela. Beleza? São dois pontinhos quaisquer nesse objeto G. Um deles está num pedaço aqui e o outro está no outro pedaço que tu desenhou. Beleza? Aí tu diz, bom, para todo par x, y em G, devemos ter que y, g de x igual a 1 sobre x. Por exemplo, impondo essa condição aí, tu resolves esse problema que eu estou colocando nesse exercício. Qual é a condição que um par ordenado deve satisfazer se ele é um elemento de G? Então, qualquer par que esteja em G deve satisfazer a seguinte condição. A segunda entrada sempre é o inverso multiplicativo da primeira entrada. A segunda entrada de um par que esteja em G sempre é o inverso multiplicativo da primeira entrada. Beleza? Isso aí os matemáticos chamam que G tem uma fórmula. A fórmula da G é 1 sobre X. Mas uma função não é uma fórmula. O que tu está falando aí é que eu encontrei uma relação
que entre as entradas de par que em G esteja. Por exemplo, 2 e 5 é par duplano, mas 2 e 5 não as entradas desse par não estão em G porque não satisfazem essa relação que eu impus. Por exemplo, nesse caso 5 não é o inverso multiplicativo de 2, porque o inverso multiplicativo de 2 é 1 meio. 7 e 0 está em G? Não está em G porque G não cruza o eixo Y, então não está. Não, G não cruza, não corta o eixo Y. Isso tu teria que provar. Aliás, o eixo X, né? Isso tu prova determinando o domínio da tua função. Aliás, não é o domínio, a imagem, mas nesse caso eu não estou pedindo a imagem. 3, 7 está em G? Não, porque novamente 7 não é o inverso multiplicativo de 3, que é 1/3. Então, para um par do plano cartesiano estar em G, tem que acontecer que a segunda entrada é o inverso multiplicativo da primeira entrada. Vou comprar um microfone porque já isso aqui me tem louco, tô doidão com esse negócio sempre caindo. Beleza? Então, x1 sobre x sempre está em G para todo x diferente de 0. Essa é a condição que tu impões. Se tu me dá essa expressão aqui, né, essa relação entre x e y, x sendo a primeira entrada de um par, e essa aqui é a segunda entrada desse par, então tu terá que, através dessa relação, deduzir que o domínio da G, né, é aquilo que aquilo que o exercício pede, né, que é esse conjunto aqui. Beleza? Tudo bem. Mas então tu diz, não, isso assim, não, isso está muito difícil, eu vou criar outra. Então, vamos lá. Vou te apresentar a GeoGebra. Então vamos criar outra tentativa certa. Não, essa aqui não, outra tentativa exitosa. Opa, eu vou movimentar isso aqui, está muito... aqui, vou colocar meio. Beleza, então vamos lá. Eu construí uma que chamei de que a função. E que ela é a união de duas semirrectas. Essa aqui, a sucinha, né? E eu coloquei essas cicatrizes aí para dizer, né, para ti que essa semirrecta continua. Está aberta aqui, né? Aqui em 0 está uma bolinha aberta e a recta continua. Tá, aqui, ó. Continua, 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 continua. Entendeu? Beleza, vou colocar um pontinho aí. Então ele caminha, nunca para de caminhar. Caminho, 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 caminho. Pronto, dá uma sensação de que isso continua. Ok? Então, beleza. Mas outro pedaço. O pedaço azul e o teu pedaço preto, que também é outra recta. Uma semirrecta. Aberta aqui e que continua. Então, parece ser que funciona, porque que tem dois pedaços, um deles no primeiro quadrante e o outro no terceiro. Beleza? Pode parecer óbvio para ti que quando tu projeta essa semirrecta sobre o eixo X, tu garante aquele intervalo de 0 até infinito. E quando tu projeta esse objeto aqui preto sobre o eixo X, tu garante aquele outro intervalo de menos infinito a 0.
Beleza. Mas tu tem que convencer ao cientista, nesse caso a mim, ou ao professor de matemática, né, de que isso realmente acontece. De que isso realmente acontece. E o desenho, né? Pelo desenho, eu digo, ah, sim, de fato, essa Q aqui sempre está contida no primeiro quadrante, assim como esse pedaço de Q está contido no primeiro quadrante e esse pedaço está contido no terceiro quadrante, e, portanto, que, que uma coisa que eu também quero saber, por que isso é verdade. Está aqui, sec minus vezes R, sec minus, aqui zero, né? Aqui zero. Isso. Então, tu dices, ah, no, do diseño é claro que essa semirrecta não se sai do primeiro quadrante. E do diseño se ve claro que essa semirrecta também não se sai do terceiro quadrante, e, portanto, que é a união dessas duas peças está contido no produto cartesiano que tu quer. Tudo bem, eu às vezes te desearia usar esses argumentos, mas, de fato, eu quero, né, uma relação entre um par ordenado, chamar isso aqui de colocar maior. Vamos colocar nome aqui. Vamos mudar o nome, vamos colocar uma legenda. Aqui, ó, XY. Pronto. Chamei de XY. Então, esse par aqui, ele mora nessa semirrecta. Eu quero fazer uma relação. Se há uma relação entre a segunda e a primeira entrada de pares ordenados que sejam aqui. E também eu quero fazer o mesmo, né? Para pares que estejam aqui. Então, eu coloco a seguinte condição. Olha, para todo par ordenado que está em Q, se vai ter isso aqui, ó. Aqui eu fixei um N, um natural, um real. Vou colocar aqui, ó. Fixa um N. Fixa N. Fixe N maior do que zero. Um real. Fixei um real. E eu digo o seguinte, ó, todo elemento que esteja em Q, todo par está em Q, se Y é igual a N vezes Q. O sea, fixei um real positivo e multipliquei por esse X. Eu estou falando que se tu pega um par em Q, então a segunda entrada é N vezes a primeira, se a primeira entrada é maior do que zero. Ou seja, pares do primeiro quadrante são tais que a segunda entrada é o produto de N vezes X. Beleza? E para a segunda, e para os pares que estejam aqui, vamos lá. Então vamos colocar outro nome aqui. O rótulo. Vou colocar um textinho aqui. E digo assim. Olha, agora se tu pega um par nessa preta, nessa semirrecta preta, aqui nesse caso estou considerando só pares em que sempre a primeira entrada é menor do que zero. Aqui os pares dessa semirrecta, sempre a primeira entrada do par é maior do que zero, beleza? E a segunda também é sempre maior do que zero, mas nesse caso a segunda se relaciona com a primeira entrada a través dessa expressão aqui, y sempre n vezes x. E em essa aqui, bom, se x é menor do que zero, para x menor do que zero, y é o vezes x. O vezes x. Nesse caso também, o é um número maior do que zero. Pronto. Pronto. Com essas duas relações, tu teria que trabalhar para provar aquilo que o exercício pede. Então vamos lá, vou te colocar isso assim explicitamente, com um exemplo bem específico. Vamos lá.
O que eu estou pedindo lá? Oh, aqui X, aqui Y. Eu vou desenhar algumas retas. Desenhar algumas, né? Opa, vamos lá. Pá, 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 pá. Pronto. O que tem em comum essas rectas que eu desenhei? Todas são rectas que passam pela origem. Beleza? Por exemplo, essa poderia ser a recta y igual a x. Essa aqui poderia ser a recta y igual a 1/2 de x. Essa aqui poderia ser a recta y igual a 1/4 de x. E essa poderia ser a recta y igual a 2x. Esses números que multiplicam a x nesse caso, né, tem uma representação geométrica. Esses números que acompanham x nesse produto são as inclinações dessas linhas que tu tá vendo aí, né? Eu peguei quatro linhas, né? Cada uma delas, né, passa pela origem e cada uma delas tem uma inclinação. A primeira 2, essa aqui é 2, essa aqui é 1, essa aqui é 1/2 e essa aqui é 1/4. Então, o que tu dizendo lá, né, eu dei fórmulas para essas linhas lá. Eu construí uma função que tem essa cara aqui, ó. Abre aqui, digamos que seja essa aqui, ó. Eu digo que y igual a 1/2 de x. Ou seja, o que estou falando aí quando coloco isso? Estou falando o seguinte, ó, se esse carinha aqui é um ponto dessa semi-recta, então estou falando que y barra é 1/2, é a metade de x barra. Ou seja, todo par que esteja nesse pedaço de linha satisfaz que a segunda entrada é a metade da primeira. Ah, e agora vou construir esse aqui. E vou falar que para esse troço, 2x. O que quer dizer isso? Que todo par que esteja nessa parte da linha, a segunda entrada é sempre que o dobro da, da, da primeira entrada, né? E eu vou falar assim que G é a seguinte, ó, para todo x, y em G com x é maior que zero, temos que y é igual a G de x igual a quê? 1/2 de x. E a outra condição é que para todo x, y em G com x menor que zero, temos que y igual a G de x igual a quê? 2 vezes x. Com essas duas expressões, né, que os matemáticos chamam fórmulas. Então, G, de fato, G é uma função com uma fórmula para os x maiores do que zero e tem outra cara para os x maiores do que zero, né? Mas G, geometricamente, são dois pedaços de semirrectas. Com isso aí, tu teria que ser capaz de dizer, opa, afirmação. G está contido aqui. Primeira coisa, afirmação 1 e afirmação 2, domínio da G é menos infinito, zero unido com zero mais infinito. Sem necessidade de fazer essas projeções, né? Porque não adianta projetar, não adianta, né? Porque
o negócio continua, né? Então, se eu consigo só enxergar isso, né? E tu vai ter que provar que a projeção de uma dessas semirrectas é um intervalo, por exemplo, zero mais infinito, e a outra é menos infinito zero. Eu não consigo ver mais. Então, tu tem que ter outro raciocínio que envolva as expressões que tu colocas em cada um desses objetos. E quando digo expressões, é que é a forma em que pares que estão no objeto se relacionam. Então, por exemplo, de novo, né, qualquer par que esteja aqui, tu vai dizer de que forma as segundas e as primeiras entradas se relacionam. Eu te digo, para todo x, y em y com x maior que zero, temos que y sempre que a metade de x. E no outro caso, qualquer par que esteja aqui, e com x menor do que zero, então y que é duas vezes a primeira entrada. Beleza? Agora, sabendo isso, tu podes provar a primeira e a segunda afirmação, né? Ok? Então, essa seria a resolução da primeira do primeiro exercício. Ah, é a única forma de construir uma função que satisfaça o exercício? Não, não. Mas tu pode pensar em outras, mas não é a única forma. Eu construí duas formas. É essa aqui e essa aqui. Essa aqui, ó. Sendo que essa é um pouco mais complicada de se argumentar, de que satisfaz as condições do problema. H e H está o quê? O sea, H de X. Todo ponto que o a relação da segunda entrada com a primeira entrada de qualquer par que está em H é essa aqui, ó. A segunda entrada sempre é o quê? O inverso multiplicativo da primeira entrada. Então, usando técnicas de cálculo, né? Ou de geometria analítica, tu aprende também no teu curso de geometria analítica, pode-se provar que esse objeto aqui, que relaciona esse número com esse número, tem essa apresentação. Mas tu escolhes, se tu não sabe isso, então tu pode escolher uma coisa que seja mais visível, tipo rectas, semi-rectas nesse caso. Beleza? Ah, professor, será que eu posso usar esse objeto aqui? Ok. E esse aqui? Pode. Esse aqui pode. Aí tu poderias dizer y igual a x, y igual a menos x. Ah, e tu terá que provar. Vamos chamar esse aqui de k. Então, k é uma função que tem de duas anteninhas. Mas tu tem que dizer de que forma, qual é a relação das entradas de pares ordenados que estejam nesse objeto, né, que parecem umas anteninhas. Se tu só me desenhas, aí eu digo, ah, é? Mas como sabes tu que quando tu projetas essa semi-recta caindo aqui, é de fato o intervalo zero mais infinito? E de fato, como que sabes tu que quando eu projeto essa semi-recta aqui sobre o eixo X te dá
menos infinito zero. Então, tu tem que procurar outras formas, né, de convencer, além da geométrica, ao professor de que isso realmente está acontecendo. Então, nesse caso aqui, tu me disse, bom, x barra, y barra é um elemento de semi-recta, e aqui, por exemplo, tu diga x estrela, y estrela. É um par de semi-recta, e tu dices, bom, para todo xy em K, né? Com x maior do que zero, você tem que y é que kx, e nesse caso, y igual a x. Então, todo elemento que esteja nessa semi-recta, todo par que esteja nessa semi-recta, está o que a segunda entrada sempre igual que a primeira. Agora tu faz para o outro, diz, para todo x, y em K, com x menor do que zero, você tem que y igual a k de x, isso aqui menos x. Beleza? Com essa informação, com esta e com esta, aí sim é claro, né? Que a afirmação K está totalmente contido aqui. E segundo, domínio de K é isso aqui. Aí pronto. Com isso tu trabalha, tu afirma e tu prova. Beleza? Então tem isso por aí. Esse seria o primeiro exercício. Vou fazer gravações de os 5 exercícios propostos nessa lista.